Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é o seguinte: tem medo do que sente por mim? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, ametista. E a opção número 2, a água marinha. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se essa pessoa tem medo do que sente pela gente. Opção número 1, ametista. Opção número 2, água marinha. Parem, respirem fundo, vejam realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a ametista. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a ametista, mostra pra gente. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a ametista. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a ametista. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da força. Essa pessoa, ela controla o que ela sente. Essa pessoa, ela tenta manter ali as emoções dela controlada pela racionalidade. A força é uma carta que fala de sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, sentimentos que já criaram raízes, que já criaram ali uma estrutura, mas que a gente tenta manter um domínio sobre esses sentimentos, um controle sobre essa situação. A força sempre fala de força de sentimento, mas a nossa razão falando mais alto diante da situação. A gente tentando pelo menos manter ali um controle racional do que a gente sente. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Por essa carta eu falo que a pessoa deve ter medo, sim, porque se ela não tivesse medo, ela soltava livremente as emoções dela. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a ametista. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a ametista. Mostra pra gente. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a ametista. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a ametista. 3 de copas. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a ametista. 3 de copas. Louco. Novamente a força. 4 de ouros. Tem muito apego aqui também. Rei de copas. Temperança. E a carta do corte é um 6 de espadas. Vamos lá. Muita gente aqui pode estar afastado, muita gente pode estar aí meio distante. Muitas vezes não é um afastamento físico. Muitas vezes é um afastamento emocional. A gente sente a pessoa ali mais distante, a gente sente a pessoa ali mais calada, mais quieta, né? Não demonstrando muito emoções, não demonstrando muito sentimento. Olha aqui, 2 forças, né? A pessoa ali mais racional diante da situação. Mas aqui tem medo sim do que sente, tá, gente? Eu falei isso porque a gente começa com a carta da força. A força é uma carta que fala de força de sentimento, mas a gente tentando manter ele num nível racional. Eu tenho 2 forças aqui no jogo. Ou seja, essa pessoa, ela guarda, ela esconde, ela tenta manter as emoções controladas pela racionalidade. A gente abre o jogo com um 3 de copas. O 3 de copas, todo mundo fala, é triângulo. Gente, o 3 de copas não é uma carta que fala só de triângulo. 3 de copas é uma carta que fala de emoção.
O 3 de copas fala de sentimento. O 3 de copas é uma das cartas que fala de amor. Um sentimento leve, um sentimento gostoso, um sentimento ali, aquele frio na barriga, aquele amor mais juvenil, sabe? É aquele frio na barriga, aquela mão suada, aquela testa pingando. Ou seja, existe emoção, existe sentimento. No tarô do Osho, por exemplo, o 3 de copas ele vem com o nome de celebração. Então são aqueles sentimentos mais leves, mais gostosos, mais espontâneos, né? É aquele amor mais juvenil mesmo. Então é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento, fala também de possíveis encontros íntimos, mas de uma forma leve, de uma forma gostosa, de uma forma natural. Tanto que em seguida eu tenho uma carta do louco. O louco é uma carta de leveza, de fluidez, né? O louco, ele quer deixar fluir, ele quer deixar acontecer, sem ficar fazendo muitos planos, sem ficar fazendo muita idealização, sem ficar ali planejando muito o que vai acontecer ou deixar de acontecer. O louco, ele quer deixar fluir, por isso que essa pessoa segura tantas as emoções dela. Ela está segurando os sentimentos para ver mais ou menos onde isso vai dar. Deixa fluir, deixa acontecer. À medida em que vai acontecendo, eu vou também liberando as minhas emoções, liberando os sentimentos. Essa pessoa tem um forte apego por vocês. Nós temos aqui um 4 de ouros. O 4 de ouros é a carta do apego, é a carta do avaro. É meu, me pertence, está no meu caminho, está na minha linha da vida. É aquela sensação meio que de posse também que o outro tem pela gente. Só que o 4 de ouros também é uma carta que fala de uma grande dificuldade de se verbalizar emoções, uma grande dificuldade de se falar o que sente diante das coisas. Então a gente percebe que existe sim emoção, que existe sim sentimento, mas que existe também muitos medos, principalmente porque essa pessoa ela vem para o jogo como um rei de copas. O que é o rei de copas? É o rei que mais ama no tarô, mas é o rei que mais medo tem de amar. O rei de copas, geralmente, ele é marcado por pessoas que já sofreram muito por amor. Então, são pessoas que fazem o quê? Se fecham em copas. O termo se fechar em copas vem dessa carta. São pessoas com uma grande capacidade de amar, mas são pessoas que sempre guardam, escondem, protegem as próprias emoções e os próprios sentimentos, porque geralmente são pessoas que já sofreram muito. E aí a gente tem aquele ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. A pessoa já sofreu tanto por amor que ela tem medo de voltar a se machucar. Então ela meio que bloqueia as coisas de acontecerem ou os próprios sentimentos. Ela se guarda, né? Ela se defende das próprias emoções por medo. Então aqui tem medo do que sente por mim, com certeza absoluta. Só que essa pessoa está tentando aqui, gente, um equilíbrio. Ela está tentando aqui encontrar uma harmonização, porque a gente vem com a carta da temperança. E a temperança, ela é uma carta que fala de emoção, ela é uma carta que fala de sentimento. Tanto que a água no tarô é emoção, é sentimento. Olha, aqui a temperança está num lago. Olha toda a água aqui, refletindo a imagem da lua e da própria pessoa sentada aqui na água. Então a temperança, ela fala das coisas tendo que entrar aí, a pessoa tentando trazer um equilíbrio, uma harmonização para a vida dela, mas é uma carta que fala de sentimento, fala de emoção, da gente podendo fazer as coisas andarem, poderem caminhar, poderem aqui se concretizarem, tá? A carta do corte é um 6 de espadas. Toda vez que essa pessoa se sente ali meio perdida, meio desnorteada, a tendência é ela se afastar. Ela se afasta não por falta de emoção, não por falta de sentimento, mas para ela tentar colocar novamente um domínio racional diante da situação. O 6 de espadas é aquela pessoa que entra num barco e rema esse barco no meio de um lago, procurando ali águas mais calmas, águas mais tranquilas, aonde ele possa vir a pensar, colocar os sentimentos ali em ordem novamente e agir com a razão. Geralmente são afastamentos curtos, geralmente são afastamentos rápidos, em que são usados muito mais para se tentar voltar com o domínio da razão diante da situação. Então, tem medo do que sente por mim? Com certeza. O rei de copas, ele tem muito medo do que ele sente. Apesar de ser o rei que mais ama, é o rei que mais medo tem
do que se passa dentro dele. Então essa pessoa tem medo sim, porque é um sentimento forte. Olha aqui, 2 forças. É um sentimento que já criou corpo, que já criou raízes, mas ela sempre tenta, né? Essa pessoa sempre tenta manter um domínio racional diante de toda essa situação. Uma racionalidade, uma praticidade maior do que sente. E isso geralmente é feito por causa do medo. E sem contar que ela tem um grande sentimento de posse aí também com relação a vocês. Não gostei dessa carta não, tá? Posse, um certo domínio, é meu e ninguém é dono do outro, né? E essa carta também fala muita dificuldade de verbalizar emoções, verbalizar sentimentos. Mas tem medo sim do que sente por vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a água marinha. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a água marinha. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a água marinha, mostra pra gente. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a água marinha. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a água marinha. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da morte. A morte é uma carta que fala muito de mudanças e transformações, né? De alterações aí na nossa vida, de alterações aí no nosso dia a dia. No sim ou não, a morte responde não. Mas vamos ver com as demais cartas o que essa morte está querendo nos informar, o que essa morte está querendo nos passar aqui, tá? Vamos lá. Tem medo do que sente por mim? A morte, como ela é uma carta que fala de mudanças e transformações, muitas vezes significa que a pessoa também está querendo mudar a forma de agir, a forma de ser, a forma de encarar as coisas, tá? Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a água marinha, mostra pra gente. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a água marinha. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a água marinha, mostra pra gente. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a água marinha. Virou um 5 de espadas, justamente a carta do medo. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a água marinha. Cortando em 3, deck do meio, 5 de espadas. Os enamorados. Cavaleiro de espadas. Rei de paus. Imperatriz. Tá com muita saudade também. 6 de copas. E a carta do corte é um as de espadas. Bom, aqui vocês precisam conversar, né, gente? Aqui vocês precisam esclarecer algumas coisas, colocar ali os pingos nos is. Por que eu falo isso? A gente começa com a carta da morte. A morte é uma carta que pede mudanças, pede transformações para situações, né? A gente abre o jogo com um 5 de espadas. E o que é o 5 de espadas? A carta do medo. O medo de tentar e não dar certo, o medo de investir e fracassar, o medo de lutar por algo e esse algo não acontecer. Só que o que a pessoa não percebe é o seguinte: quando a gente luta por alguma coisa, nós temos 2 opções, ou a gente ganha ou a gente perde. Quando a gente não luta com medo de perder, a gente já perdeu. Porque se eu não estou lutando para que algo se faça na minha vida, esse algo não vai acontecer por si só. Então, quando eu luto por alguma coisa, eu posso sair vencedor ou posso sair perdedor.
mas eu vou estar jogando com 50% de chances. Quando eu deixo de lutar porque eu tenho medo de perder, eu tenho 100% de chances da coisa não acontecer, se eu não estou trabalhando para que ela faça, né? Se eu não estou investindo para que ela aconteça, não tem como acontecer, nada cai do céu, né? Tirando chuva, raio, cocô de passarinho e, graças a Deus, de vez em quando, muito raramente, avião. Então, gente, essa pessoa tem muito medo de tentar e não dar certo. Ela tem emoção, ela tem sentimento? Tem, a gente vem com a carta dos enamorados. Os enamorados é uma carta de emoção e sentimento, mas os enamorados falam de dúvida. Dúvida do que sente? Não, o que sente a pessoa sabe o que sente, mas dúvida sobre o que fazer, ou como fazer, ou se deve fazer, né? Dúvida entre duas pessoas, dúvida se investe na relação, dúvida se permite essa relação acontecer, enfim. Do que sente, não, a pessoa sabe que ela gosta, a pessoa sabe que tem sentimento, mas ela não sabe o que fazer, qual o caminho tomar diante da situação, qual o rumo que ela deve dar a esta situação. E em seguida a gente vem com um cavaleiro de espadas. Provavelmente essa pessoa stalkeia vocês, provavelmente busca saber informação sobre vocês, provavelmente tenta aí sempre estar ao par de alguma coisa. Só que é uma pessoa que está se colocando diante da situação de uma forma muito defensiva, de uma forma muito a se proteger, porque os medos falam fortes aqui, né? O cavaleiro de espadas, ele está indo para a guerra. Então é aquela pessoa que está sempre armada, sempre se guardando, sempre se protegendo, sempre se defendendo das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Então o cavaleiro de espadas, ele está sempre ali pronto para a luta, né? Ele está sempre ali na defensiva, então a gente nunca sabe muito bem o que esperar da pessoa, porque aquela pessoa que você pode falar bom dia, te perguntar bom dia por quê, né? Então sempre ali se guardando, sempre se defendendo, sempre se protegendo. Mas é uma pessoa que tem muita paixão, muito desejo, muita vontade, vem como um rei de paus. O rei da paixão, do desejo, da vontade, da intensidade. Só que muitas vezes ele ou ela, acaba trocando os pés pelas mãos. Acaba agindo ali na empolgação, no calor do momento, sem pensar muito nas consequências. Essa pessoa se segura tanto, né? Com o cavaleiro de espadas, ela fica ali tentando se conter, se controlar, que de vez em quando, como tem muitas dúvidas, de vez em quando ela toma algumas atitudes meio na impulsividade. E nessas de tomar na impulsividade, ela muitas vezes não pensa muito bem nas consequências, o que pode fluir, o que pode acontecer diante da situação. Tem muita paixão, tem muito desejo e tem muita impulsividade aqui, às vezes, no se movimentar. Essa pessoa enxerga vocês como uma imperatriz. O que é imperatriz? É a pessoa que a gente vê como alguém para se levar para a vida, para se ter na vida, para se constituir algo mais sólido, mais sério, mais concreto, mais verdadeiro. Ser vista como uma imperatriz é extremamente positivo, porque a imperatriz é aquela pessoa que a gente vê como alguém que a gente gostaria de ter na vida da gente, né? Alguém que a gente poderia ser a mãe dos nossos filhos, se não pode ter filho dos nossos pets. É aquela pessoa que a gente se vê capaz de estar junto dela, de envelhecer junto a ela. Então, ser vista como uma imperatriz é extremamente positivo, é extremamente favorável. E essa pessoa vê vocês como alguém que seria digno, vamos dizer assim, de se ofertar alguma estabilidade, alguma solidez. Existe emoção e existe saudade aqui. A gente vem em seguida com um 6 de copas. O 6 de copas é a carta da saudade, da nostalgia. Provavelmente essa pessoa está pensando muito em vocês e está lembrando de momentos, de situações, de lugares que vocês foram, de coisas que vocês fizeram, de conversas que vocês tiveram. E lembrando tudo isso, gente, de uma forma saudosa, de uma forma gostosa. Quando a gente fica lembrando ali de algumas coisas que a gente vivenciou, e quando a gente percebe, a gente está com um sorriso meio bobo no rosto, um sorriso ali meio de Patson, né? Ou seja, é uma carta que fala de emoção, de sentimento, e fala muito de recordações.
essa pessoa recordando sim muitos momentos e muitas situações que vocês viveram e gostando, o que é importante, de recordar esses momentos, essas situações. A carta do corte veio um as de espadas. Aqui precisa ter uma conversa, aqui precisa sentar e tentar esclarecer algumas coisas, colocar uns pingos nos is aí. Aqui a impressão que dá é que as coisas estão meio perdidas, né? A pessoa não sabe ao certo, olha os namorados com dúvida, a pessoa não sabe ao certo o que fazer, qual o rumo tomar, qual o caminho seguir. Então seria muito importante aqui vocês terem uma conversa, seria muito importante aí sentar e esclarecer algumas coisas. Vocês falarem o que vocês querem, o que vocês esperam, o que vocês desejam de uma relação. A pessoa pelo lado dela também, o que ela quer, o que ela espera, o que ela deseja, o que ela pode oferecer. Porque muitas vezes o que eu quero é uma coisa, mas o que eu posso oferecer no momento é outra. Então aqui, gente, precisa tentar esclarecer um pouco mais as coisas. Colocar as coisas ali, os pingos nos is, para vocês não ficarem criando ilusão de algumas situações, que no momento isso pode não vir a acontecer, e nem essa pessoa também ficar criando um monte de fantasmas e medos maiores ainda na cabeça dela. Então aqui precisa tentar sim ter uma conversa, tentar aí esclarecer as coisas e harmonizar as coisas. Mas a pergunta é, tem medo do que sente por mim? Tem medo sim, claramente a gente abriu com os 5 de espadas. O medo não é propriamente dito do que sente. O medo é, e se eu me permitir que isso aconteça e isso não dá certo? E isso não for adiante, isso vier a fracassar? Porque o 5 de espadas é muito medo da derrota, o medo das coisas não se fazerem. Então aqui o medo não é propriamente dito do sentimento. Muitas vezes o medo aqui é da decepção se esse sentimento não corresponder tudo aquilo que a pessoa muitas vezes está colocando para ela mesma. Então é o medo da coisa não dar certo, o medo da coisa não fluir, o medo da coisa não acontecer, não se fazer. Aqui tem medo sim, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.